Entre todos os povos do mundo, provavelmente nenhum se iguala ao brasileiro. É uma mistura única de etnias e nacionalidades como nenhuma outra. Mas será que dá para definir o que é ser brasileiro? Para isso, precisamos saber de onde viemos e como se constituiu o nosso povo. E o João Ubaldo Ribeiro faz isso de forma única no nosso livro de hoje. Viva o povo brasileiro! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros e E-Books e a esse vídeo que encerra, ao menos por hora, a primeira edição do projeto Descobrindo o Brasil. Se você está chegando ao canal agora e não sabe do que se trata esse projeto, o link para o vídeo de abertura estará aparecendo aqui em cima nos cards e também lá na caixa de descrição desse vídeo, para quem quiser dar uma olhada depois. Essa foi a primeira edição do projeto e para dar o pontapé inicial eu escolhi essa obra, que já pelo título prometia ter tudo a ver com o tema do projeto. Um livro bastante importante e, como a gente viu, já virou até enredo de escola de samba. E para ser sincero, eu não sabia muito sobre ela, sabia apenas que era um calhamaço, que era uma leitura divertida, mas também difícil. A impressão que eu tinha do João Ubaldo Ribeiro também não era muito boa. Dele eu só tinha lido algumas crônicas, gostei, mas eu já tinha ouvido falar que os seus romances eram um tanto pesados, com linguagem chula, cenas beirando o pornográfico. Então a imagem que eu fazia dele era de uma espécie de Jorge Amado mais explícito. Mas o que eu encontrei aqui foi uma obra-prima inquestionável, de uma riqueza cultural fabulosa, engraçadíssima e que nos traz reflexões importantíssimas sobre o que nos torna brasileiros. Então, nesse livro, nós nos deparamos com inúmeras situações e características que, a despeito de todas as diferenças culturais específicas de cada região, são características que estão presentes de norte a sul do país e dão ao nosso povo uma unidade aparentemente impossível de alcançar.
Então foi uma leitura verdadeiramente fascinante, né, que tem fortíssimas chances de, lá no fim do ano, quando eu fizer o balanço de leituras, figurar no topo do pódio de melhor livro lido em 2025. E digo mais, para mim, esse livro entrou sem menor questionamento na lista das melhores obras nacionais que eu já li. Ficou ali no topo, em pé de igualdade com o Grande Sertão Veredas e o Tempo e o Vento, que para mim são os melhores livros nacionais de todos os tempos, pelo menos dos que eu li até agora. E durante a leitura desse livro, eu fiz um diário de leitura bem detalhado. Infelizmente eu acho que, apesar do convite, ninguém fez a leitura comigo, mas tá aí, se alguém se interessar em ler depois dessa resenha, pode voltar aqui no canal, acompanhar as minhas impressões capítulo a capítulo, é só procurar pela playlist Lendo Viva o Povo Brasileiro. E o João Ubaldo Ribeiro era baiano, né, nasceu em 1941 em Itaparica e faleceu em 2014 aos 73 anos no Rio. Ele viveu por um tempo nos Estados Unidos e na Alemanha, onde contribuiu com uma coluna semanal sobre o Brasil, foi integrante da Academia Brasileira de Letras, recebeu vários prêmios e, além de crônicas e ensaios, escreveu vários romances de sucesso, como o Sargento Getúlio, A Casa dos Budas Ditosos e O Sorriso do Lagarto. Mas foi com o Vivo Povo Brasileiro, seu último romance publicado, que ele firmou seu nome, né, entre os nossos grandes autores. E esse livro foi publicado em 1984, em pleno processo de redemocratização do país, naquele momento de abertura política pós-ditadura, quando havia no ar todo um clima de liberdade, de euforia, de nacionalismo, né? Quem viveu deve lembrar. O momento em que o povo sentia que podia voltar a se expressar, a falar, a redescobrir a sua identidade e a sentir orgulho de ser brasileiro. E é nesse clima de euforia que o João Ubaldo lançou esse calhamaço, mais de 700 páginas. Eu li nessa edição, em e-book, mas ele está disponível, numa nova edição, que eu vou deixar a capa aqui ao lado, da Alfaguara. Infelizmente o preço está um tanto salgado, mas mesmo assim eu deixo o link para compra na Amazon. Lembrando que, adquirindo qualquer produto utilizando esse link, eu repasso uma pequena comissão, eu recebo uma pequena comissão que repasso integralmente para um projeto social ou instituição de auxílio. Então essa sua ajuda é muito importante e eu fico imensamente agradecido desde já. E de qualquer forma, é um livro fácil de encontrar em sebos e bibliotecas, então não tem desculpa para não ler. Só cuidado para não confundi-lo com esse outro aqui, O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, que esse é um livro de sociologia bem diferente. Mas qual é a ideia geral desse livro? Vamos deixar que o próprio João Ubaldo nos apresente. Povo brasileiro, no livro, a expressão está sujeita até a várias interpretações, porque o livro não pertence ao autor, então o livro é um pouco cada um que lê. Na verdade, o povo brasileiro no livro é a tentativa de mostrar a gradual percepção de gente do recôncavo baiano, daquela área em torno da Baía de Todos os Santos, da sua própria condição. Quem eram eles? Que pessoas eram aquelas? E gradualmente eles vão começando a perceber que são parte de uma coisa misteriosa chamada povo brasileiro, que não se resume inclusive à ilha de Itaparica ou ao recôncavo baiano, na Baía de Todos os Santos, mas se estenderia até uma coisa remotíssima chamada província do Rio Grande do Sul, seria uma coisa também da corte, ou seja, do Rio de Janeiro, seria algo também além disso, São Paulo, qualquer coisa assim. É a tentativa de mostrar como esse tipo de consciência veio surgindo nessa gente que começou a existir na Bahia a partir praticamente do século XVI. E a maior parte da história desse livro se passa na ilha de Itaparica e outros locais próximos, ali no recôncavo baiano, mas depois se estende para Salvador, para o Rio, São Paulo, até Portugal. E nela nós acompanhamos cerca de 330 anos de história do Brasil, desde 1647 até 1977, ou seja, desde os tempos coloniais até pouco antes do fim da ditadura.
E os heróis dessa história não pertencem às classes dominantes, mas ao próprio povo. São os índios, os negros, os mestiços, os soldados, os pobres. Os fazendeiros, políticos, heróis brancos estão aqui também, claro, mas no decorrer da trama a gente vai percebendo que talvez a história oficial contada por eles não seja exatamente a verdade absoluta. E ela é contada de uma forma não linear, tem grandes saltos no tempo, e os fatos históricos se misturam com as vidas dos personagens. E entra também aí nessa receita um tantinho de fantástico. É difícil de explicar, é um livro daqueles que só lendo mesmo. E como se trata de um longo período de tempo, são muitos personagens interligados, muita coisa acontece. Enfim, é um livro bem complicado de se falar sobre. Eu vou tentar, inclusive, algumas pessoas dizem que esse livro é uma espécie de 100 anos de solidão brasileira. Então, o livro conta a história de vários personagens, cujas árvores genealógicas vão se entrelaçando durante esses quase 400 anos de história, enquanto vivem momentos históricos marcantes, como as invasões holandesas, as guerras da independência, a Guerra do Paraguai, a abolição da escravidão, a proclamação da República, a ditadura militar e tantos outros. E esses personagens são marcantes e bem representativos da nossa gente, tanto para o bem quanto para o mal. E à medida que eles vão aparecendo, a gente percebe que ou conhece ou já ouviu falar de uma pessoa daquele jeito. E assim o autor vai mostrando, através da história, a construção da nossa identidade nacional, construindo a nossa identidade nacional. E um outro ponto marcante do livro é a linguagem, porque o João Ubaldo tentou trazer para a escrita o falar do povo, especialmente ali do Recôncavo Baiano. Então não é um livro lá muito fácil de se ler, pelo menos para a gente aqui do Sul, do Sudeste. E ao lado dessa oralidade, a gente também percebe a imensa cultura que ele tinha nos momentos que ele escreve sobre os personagens letrados. Não chega a ser um desafio tão grande como é o Grande Sertão Veredas. É um livro que tem lá suas dificuldades, mas é uma leitura bem menos árida. Aliás, de árida não tem nada, porque é um livro bastante dinâmico, tem sempre muita coisa acontecendo e é narrado de uma forma engraçadíssima. O João Ubaldo consegue fazer a gente rir até quando está falando de temas como o canibalismo, por exemplo. E o livro começa com a morte de um jovem atingido por tiros vindo de um navio português, uma cena que depois será transformada em um quadro, e o personagem passará a ser uma espécie de mártir das guerras da nossa independência. E nós acompanhamos a alma desse jovem, que ao sair do corpo vai para um local chamado Poleiro das Almas, onde elas ficam aguardando uma chance de voltar e completar o seu aprendizado terreno. E essa alma anseia voltar, se tornar uma alma brasileira para sempre. E o autor coloca que essa é a prova do quanto as almas são ingênuas. Porque se essa alma tivesse aprendido alguma coisa, jamais desejaria retornar como uma alma brasileira, porque ser brasileiro é bem difícil. E o livro é dividido em 20 capítulos, mas cada um deles é subdividido em 3 partes, sempre encabeçadas por local e data. E elas vão e voltam no tempo. Então, se nesse primeiro capítulo nós estamos em 1822, ou seja, na época da independência, a seguir nós já vamos para 1647, durante as invasões holandesas, daí para 1809, voltamos para 1827 e assim por diante. Então, é importante prestar atenção nessas datas, porque são elas que nos situam no momento histórico em que aquele capítulo se passa. Então, nessa época da invasão holandesa, de 1647, nós conhecemos o personagem que dará o ponto de partida na trama, o Caboclo Capiroba, que é filho de um escravo que fugiu de uma fazenda, se refugiou numa tribo indígena e engravidou uma índia.
Com a chegada dos jesuítas, né, que é mostrada de uma forma muito irônica, o quanto a aculturação dos indígenas era psicologicamente agressivo. Então ele não aguenta aquilo, ele foge e, por força das circunstâncias, acaba virando canibal. E seu prato favorito eram os holandeses, que tinham a carne mais macia e mais saborosa do que a dos portugueses. E é de rolar de rir as descrições das formas de preparo, qual a parte do corpo mais adequada a cada prato. E um dos prisioneiros holandeses engravidará uma das filhas do capiroba e dará início a uma das linhas sucessórias do livro. Mais tarde, em outro local da Bahia, nós conhecemos o Perilo Ambrósio, que é um personagem absolutamente detestável, capaz das maiores mentiras e atrocidades, e através delas ele consegue se tornar barão de Pirapuama. Ele se torna um magnata local, explorando a pesca das baleias, e acabará sofrendo uma vingança terrível dos seus escravos. E aqui, de novo, né, apesar da situação nada agradável, é narrada de uma forma que não tem como não achar engraçada, né, os momentos finais do Perilo. E o livro tem muitos mais personagens, né, todos excelentes e marcantes, mas tem dois que se destacam. O primeiro é o Amileto, que é um mulato, filho de inglês com uma negra, mas que saiu mais ao pai, com a pele mais clara e cabelo liso. E ele faz de tudo para esconder as suas origens, né, se passar por branco, inclusive mantendo a mãe escondida. Ele não toma sol com medo de escurecer, vive passando ungüentos e pomadas nos cabelos para mantê-los lisos e por aí vai. Ele é o contador do barão e, logicamente, vai enriquecendo às custas dele e bem debaixo do seu nariz. E dele, né, desse personagem, sairá uma linhagem que terá aí um poeta, um sacerdote homossexual, um herói da Guerra do Paraguai, e essa linhagem se estenderá até um empresário paulista dos anos 70, né, bastante rico e corrupto. E a outra personagem inesquecível é a Maria da Fé, que é uma mulata de olhos verdes, lindíssima, muito forte, filha do barão e de uma escrava com quem ele teve relações à força, e ela é quem assumirá com mais fervor a luta do povo por liberdade, justiça e pela consciência, a tomada de consciência do seu verdadeiro valor. E como grande parte do livro se passa no período da escravidão, é claro que teremos muitas falas absurdamente racistas, né, na boca dos personagens, especialmente dos brancos, mas também dos mulatos, que tentavam se aproveitar da sua cor mais suave para obterem melhores condições de vida e aceitação social. E o João Ubaldo escancara os preconceitos de todo tipo, não só de cor, mas de classe social, religião, nacionalidade. Tem até um personagem que admite que ser um admirador daquele cara, do alemão, do bigodinho, e que ele estava mais do que certo em fazer o que nós sabemos que ele fez para melhorar a raça alemã. E o Ubaldo não tem papas na língua, e fala, né, tudo explicitamente. Como quando um padre se retira de uma festa na fazenda, né, porque onde está tendo ali uma apresentação folclórica dos escravos, porque ele diz que há limites para suportar a convivência com aquelas criaturas simiescas e obtusas, e que todos os brancos deveriam dar graças a Deus por terem nascido normais. Né, fala absurdamente, né, impossível. E para quem acha que com a abolição a situação melhorou, um outro religioso, já após a abolição, diz que depois desse fato, né, estava muito difícil caminhar em paz pelas ruas sem se deparar com cada vez mais negros e mestiços, analfabetos, sujos e viciados, exercendo livremente sua influência corruptora sobre os costumes e a raça branca. Então, né, são falas horríveis que podem incomodar os mais politicamente corretos de hoje em dia, né? Então fica o aviso. E é muito evidente nesse livro a origem do racismo estrutural tão falado hoje em dia.
Mas aos poucos nós vamos percebendo que a grande massa do povo, que antes era inteiramente submissa, aos poucos vai tomando consciência da sua condição, começa a se revoltar contra ela, a ter uma identidade e a se orgulhar de pertencer ao povo brasileiro. E nesse aspecto, um ponto que me chamou bastante atenção foi exatamente esse, né, da construção dessa consciência de pertencer ao mesmo país. Tem uma cena muito interessante que um escravo baiano ajuda na fuga do Bento Gonçalves, que era líder da Revolução Farroupilha, que estava preso na Bahia, e esse escravo vai com ele para o sul, e quando volta 10 anos depois, né, vestido de gaúcho, típico, chapéu, bombacha, lenço vermelho, bigodão, tomando chimarrão e falando bem diferente, ele é recebido quase como se fosse um ET. Não havia essa consciência de que Rio Grande do Sul ou Bahia pertencessem ao mesmo país, né? Isso era uma coisa impensável para o pessoal da época. E o livro tem muitas cenas marcantes, mas eu queria destacar duas, né, que realmente achei incríveis. Uma é a descrição do ritual de acasalamento das baleias na costa da Bahia, que é narrado com uma beleza de dar gosto. Eu me lembrei do Moby Dick, que mesmo sendo aquela verdadeira enciclopédia sobre baleias, não chega nem perto de descrever uma cena tão bonita como o João Ubaldo fez aqui. E uma outra cena espetacular, né, acontece durante a Guerra do Paraguai, em que os orixás interferem no combate em favor dos seus protegidos. Uma cena que lembra muito a interferência dos deuses da mitologia grega na Guerra de Troia, né, contada na Ilíada. Aliás, numa outra cena, quase no final, nós temos um cego narrando feitos épicos. Provavelmente isso deve ter sido uma homenagem do Ubaldo ao Homero. E por falar em livros, né, eu vou ler um trechinho, já bem perto do final, que eu achei bem divertido, especialmente para nós, leitores. Essa cena se passa em 1972, quando dois personagens estão conversando e um deles reclama que o governo da ditadura não está sendo rígido com a imprensa e que deveria ser mais enérgico na censura. Se vai censurar, não pode deixar brechas, senão tudo vira palhaçada. Muito bem, aprova-se a lei e só porque o Jorge Amado, que, atenção, nunca deixou de ser comunista e, no entanto, vive aí solto, recebido por todo mundo, e o Érico Veríssimo, que deve estar gagá e também devia ser preso por desafiar a lei e desacatar a autoridade, essas duas peças, que nunca fizeram nada a não ser escrever romances, uma coisa que não acrescenta nada, não informa nada, e lê quem tem tempo para jogar fora, essas duas figuretas vêm a público e dizem com a maior cara de pau que não submeterão os livros deles à censura prévia. E não acontece nada e tudo fica por isso mesmo. E a lei vira letra morta. Aqui tudo é assim, no deboche. Tinha que botar esses dois caras na cadeia. Em suma, eu achei essa leitura fenomenal. É um livro que tem ainda muito a dizer, que eu pretendo ler novamente algum dia. Ele é ao mesmo tempo uma grande crítica à elite brasileira, à igreja, ao exército, mas sem ser panfletário. Mas ele também é uma enorme declaração de amor, né, por esse nosso país tão cheio de contradições, mas também rico de diversidade cultural. E é uma exaltação ao nosso povo, sempre sofrido, mas que nunca perde o riso, a fé, né, a esperança de ter um país melhor e mais justo. É um livro desafiador, inteligente, engraçadíssimo e imperdível para quem quiser entender melhor o nosso povo. Né? Um livro que nos mostra que talvez nem tudo seja como parece, que a história universal, a história oficial talvez esconda verdades bastante indigestas. Eu acho que é um livro que todo brasileiro deveria ler ao menos uma vez. Então, se você ainda não leu Viva o Povo Brasileiro, talvez esteja na hora, né? Não deixe passar a oportunidade de conhecer essa obra fenomenal. Afinal de contas, a história do Brasil também é nossa e nós estamos ajudando a escrevê-la. Então, eu espero que tenha conseguido passar um pouquinho do quanto eu me empolguei com essa leitura e incentivado vocês a conhecer esse livro.
Eu poderia ficar falando aqui por muito tempo, mas se você quiser saber mais e não se importa com spoilers, dê uma conferida nos vídeos do Diário de Leitura. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo, que acompanharam o projeto Descobrindo o Brasil, né, que, como eu disse no início do vídeo, está sendo encerrado apenas por hora, porque eu seguirei lendo outras obras fantásticas da nossa literatura, que nos ajudem a compreender melhor a riqueza e a diversidade culturais do Brasil. Então não esqueçam da curtida nesse vídeo, aguardo os comentários de vocês, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.